A gente entrega. Você precisa botar a mão na sararela. Eu botei a mão e depois foi de dar a mão não. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Verônica Linder. Eu sou a Juliana Amador e hoje estamos aqui com a Ana Beatriz Machado. Ela é formada em Direito pela PUC, vamos ver se eu vou acertar tudo. Formada em Direito pela PUC, pós-graduada em Direito Criminal pela UERJ. Isso. E assessora do Ministério Público Isso. do Estado do Rio de Janeiro. Isso, MP do Rio. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Bia. Meninas, eu é que agradeço aqui esse espaço maravilhoso. Podemos te chamar de Bia, né? Por favor. Tá escrito ali no cordão dela. Ah, esperta. Tava ali, ó, Observadora. Bia, nome da minha filha. É. Bia. Bia, você disse que a Bia assiste todos os nossos programas. Verdade, Adoro. com certeza. E você veio aqui especialmente, Grande né? utilidade pública. Obrigada. Irada. Você veio aqui especialmente pensando, né, em falar sobre um tema específico que é… Explica você melhor pra eu não cometer algum erro. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a mulher e o sistema criminal. Tá? E focando aqui no sistema criminal brasileiro. Sim. Então vamos Tudo começar. bem? Da onde a gente começa? Aonde a gente começa? Então, vamos primeiro fazer assim uma historização, né? Se a gente for pegar, por exemplo, do 8º ao 6º milênio, do fim do período paleolítico e o início da Idade do Bronze, a descendência era matrilinear, né? A mulher meio que como que o ventre feminino era como que uma extensão da fertilidade da terra-mãe. A imagem religiosa central era da mulher dando à luz e não de um homem pregado na cruz. Então a gente teve inicialmente essa imagem, essa linhagem matrilinear. E aí, por quê? O homem ignorava a participação dele na procriação. Quando ele ainda conforme ignora, né, no caso. Sobre vários outros, ao longo de milhões de sobre séculos, vários outros seguimos… aspectos, sim. Pois é, mas o que Entendi. ele não sabia, o que ele ignorava era a contribuição dele Que com realmente, o sêmen. como… Ele achava exatamente, por isso que eu falei, Sim. que o ventre Era tipo uma materno magia. era como se fosse uma extensão da terra-mãe. Né? Da mesma forma que a terra produzia, Não sabia que ele tinha um fértil, espermatozoide que isso, tinha que ele ido lá. contribuía com isso. Aí, quando ele começou a abandonar a caça, né, e ir mais para a agricultura, a ter o contato com os animais, foi que ele observou que aquelas ovelhas que ficavam isoladas, elas não tinham cordeiros e nem produziam leite. Aí é que a fichinha começou a cair. Ih, gente, não é magia. Não é. As ovelhas que estão sozinhas não têm filhos. Pois é. E aí, disso, o que acontece? Por quê? Quando teve a transferência, né, vamos dizer assim, de uma linhagem matriarcal para patriarcal, o filho, a gente sabe, inevitavelmente a gente sabe quem é a mãe. Mas o pai, né, exame de DNA só veio em 1985. Então, se a descendência passou a ser a partir do pai, tinha que haver um controle muito forte sobre a mulher para saber que aqueles filhos que ela estava gerando eram daquele… É a monogamia, o controle dos herdeiros. Isso aí. Quando surge a monogamia, né? Isso aí. E aí, depois, quando surge, né, quando vem os contratualistas, né, ciência política que veio falar do contrato original, não sei se vocês já ouviram falar disso, da passagem do Estado da natureza para a criação da sociedade, que teria sido feita através de um contrato social, quando finalmente chegou-se à conclusão de que era melhor viver em sociedade do que cada um por si numa selva. Teve o quê? Uma mesa? Vamos resolver
resolver aqui isso aqui. 2 homens, 3 homens só sentados. Não, pois é. Vamos Aí, resolver como é que a gente quer viver. A gente quer viver caçando ou a gente quer que umas mulheres fiquem servindo a nós? pois é. Só quem era inserido, só os homens que foram inseridos na categoria de indivíduos aptos a assinar esse contrato social com racionalidade suficiente para isso. Então, já tinha né, a apropriação da capacidade física da mulher de dar à luz, isso já tinha ocorrido com a transferência, né, da linhagem matrilinear para patriarcal. E aí, quando veio essa questão do contrato social, sacramentou o poderio masculino. Né? Isso porque, além dele ter se apropriado dessa capacidade física da mulher de dar à luz, né? Colocando a reprodução de uma forma monogenética, né? Como se só ele que tivesse contribuído com isso, deu poder político para ele. Só que, assim, na verdade, se um homem, para ser pai, ele precisava da mulher. E a mulher, para ser mãe, naquela época, precisava da relação sexual. Então, na verdade, o que o grande poderia, vamos dizer assim, a mulher se fudeu, né? Nessa época, não foi pelo patriarcado, foi pelo controle da sexualidade feminina, foi da apropriação da sexualidade feminina que foi necessária para sustentar esse início de patriarcado. Vamos dizer assim, tem uma autora muito boa, Carole Liebman, o livro dela é O Contrato Sexual, que ela faz uma abordagem muito, muito bacana disso, muito, muito interessante. Quando veio, né, aquela visão jeovista, né, bíblica de Adão e Eva, né, que o sexo foi... Isso. Exatamente. E a mulher ali surgiu como, vamos dizer, a atriz principal ali do pecado original, né? E isso reforçou a misoginia, junto com algumas figuras mitológicas gregas que também contribuíram bastante para isso, como, por exemplo, o mito de Pandora. Não sei se vocês conhecem. Da Caixa de Pandora. A Caixa de Pandora. Zeus estava puto com Prometeu porque ele tinha divulgado o segredo do fogo para os homens e aí ele queria castigar Prometeu e aí junto com outros deuses ele criou a mulher, a Pandora, e enviou a Terra para seduzir o irmão de Prometeu. Só que Pandora veio com uma caixinha surpresa, que ali naquela caixa estariam todas as mazelas do mundo, e assim como Eva levou Adão a comer o fruto proibido, né? Pandora abriu a caixa e trouxe à tona todos os males. Então aqui, ó, eu já falei um pouco que a mulher começou como deusa, bem nesse período pré-histórico, isso. Aí teve Adão e Eva, um pouco de mitologia grega, né, que contribuíram um início aí de misoginismo. E aí, na Antiguidade, com o fim do Império Romano e início das invasões bárbaras, naquele período o homem estava muito atrelado às atividades militares, né? E a mulher ficava mais em casa, exercendo, era curandeira, não tinha médico, né? Era ela que, com os conhecimentos de ervas, tratava dos doentes e fazia os partos. Sim. E aí foi aí que começou a vir a associação, uma nova categoria para as mulheres, a bruxa. Isso, exatamente. E aí logo depois vocês conseguem imaginar qual foi a antítese que foi criada para a bruxa? A Virgem Maria. Isso.
Boa, hein? Ou você é bruxa ou você é virgem, né? Sou bruxa. Eu também, não tenho outra escolha, eu acho. Não dá pra ser virgem. Não dá pra voltar atrás. Não dá pra voltar. E aí depois, na Idade Moderna, né, quando a ciência começou a despontar, né, com Comte, positivismo de Comte, você tentar explicar os fenômenos sociais à luz dos... dar uma explicação científica para os fenômenos sociais. E aí é que começou a se associar a natureza da mulher a um ser dócil, a um ser voltado exclusivamente para a procriação, e qualquer mulher que desviasse desse papel, né, seja, por exemplo, sendo infiel ou sendo homossexual, aí era categorizada como histérica. Uhum. Né, começou a ver também um pouco da mulher como aquele ser que tem os nervos à flor da pele, Sim. que sofre. Muito emocionada, É. né? Muito emocionada. Muito, muito emocionada, exatamente. E em seguida, e já um pouco na fase da Revolução Industrial, né, já numa segunda fase da Revolução Industrial, que você tem a passagem de uma indústria mais leve, têxtil, para uma indústria pesada, porque no início da Revolução Industrial foram mulheres, homens e crianças para as fábricas. Sim. Todo mundo trabalhava, não tinha a figura da dona de casa. Só que aí, o que aconteceu? Naquela época, né, em razão das condições insalubres, né, o fato da mulher estar trabalhando na fábrica, passava muito tempo fora, ela não tinha tempo para parir, para engravidar. E quando engravidava, as crianças morriam muito Sim. facilmente por causa Da exploração que era. da exploração, da mão de das obra. condições insalubres, exatamente. E aí é que começou a vir a criação da dona de casa. Não, vamos botar a mulher em casa para gerir o salário do homem, para garantir que ele esteja apto no dia seguinte a mais um dia de trabalho, preparando a marmitinha dele, Aham. garantindo que o uniforme dele esteja limpo e passado, cuidando das crianças, né, se certificando de que elas vão ter a disciplina, estavam sendo submetidas à disciplina necessária para virem a se tornar trabalhadoras Sim. também. Né? Elas precisavam fazer mais mão de obra, né? Isso, Na necessitava. verdade, é isso. É. Se elas trabalharem também, vai parar de ter mão de obra barata pra explorar. Isso, exatamente. Ninguém queria proteger as mulheres. É tudo. Isso aí. É E estratégia de exploração. e aí tem uma autora maravilhosa, Silvia Federici, que ela faz uma abordagem, né? Ela faz uma crítica de Marx sobre essa questão da mulher como dona de casa. Por quê? Ela diz que a análise de Marx da reprodução da força de trabalho ficou muito adestrita ali aos circuitos de produção das mercadorias. Né, a reprodução da força de trabalho muito adestrita ao circuito de produção das mercadorias, como se apenas o que garantisse a reprodução da vida e do capital fosse aquilo que fossem os bens de consumo que o salário fosse capaz de comprar, como Sim. vestimenta, como habitação, esquecendo de todo esse trabalho não remunerado que a dona de casa Sim. começou a desempenhar, né, esquecendo da importância dele, quanto que era na verdade, Homem, a mola mestra. É Max, mas é homem. A mola mestra para todo esse processo. Sustenta tudo aquilo ali. Exatamente. E o mais interessante, né? Sem ser remunerada, e ideologicamente era justificado dizendo assim, um ato de amor. Mãe, né? Ela é mãe, ela faz por amor.
Então, nós já falamos um pouco da mulher como deusa, falamos da mulher como bruxa, falamos da mulher como histérica, como dona de casa. E aí, chegamos agora à época da Mulher Maravilha, né? Que é tudo isso. Ela dá conta de tudo, essa mulher. Da casa, dos filhos, do marido, do trabalho. Trabalha fora, cria Maravilhosa, filhos maravilhosos, educação incrível. Ela é a capa respeitosa. Isso. Pois aí, ela isso tem aí. que ser mãe em casa, tem que ser cidadã na polis, tem que ser polis, né, na cidade, Sim. tem que ser trabalhadora no mercado e ainda tem mais o quê? O imperativo da juventude, né? Sim, Em meio a dá tudo ser isso, tem que bonita. se manter bela, desejável Recatada. e, de preferência, ganhando dinheiro, né? Sinistro. Essa é a nova forma de controle social sobre a mulher. Aonde que a gente encaixa o direito penal nisso tudo, Bia? Tá, então. Foucault, quando ele analisa, né, a passagem, né, do fim do absolutismo para o início do capitalismo, né, ele categoriza as sociedades europeias que vivenciaram isso como sociedades disciplinares, porque o corpo humano foi colocado muito nesse período como um instrumento do corpo social, né, por meio da vigilância, da observação, da punição, principalmente. E aí é que entra o direito criminal, penal, como apêndice das relações sociais e políticas, e ele é espelho da sociedade. Então, se a sociedade ela é violenta, ela é sexista, nós vamos ter um direito penal violento sexista. E aí, tem 3 fases, né? O direito criminal ele se sustenta em 3 fases de criminalização, né? A gente tem a criminalização primária, que é quando os tipos, as condutas, quando o legislativo define aquelas condutas que vão, e as que não vão ser consideradas crimes. A gente tem a criminalização secundária, que já é a atuação, né, da polícia, do Ministério Público, do judiciário, e, por fim, a criminalização terciária, que já é a inserção da pessoa como condenado definitivo no sistema prisional, tá? E aí, agora vamos falar um pouquinho da mulher no Brasil em cada uma dessas fases aí de criminalização. Se a gente for fazer uma análise, tá, das nossas legislações penais, né? A gente começou com as ordenações filipinas, veio depois o Código Penal do Império, o Código Penal dos Estados Unidos, até chegar ao nosso Código Penal atual, que é de 1940. Só daí, é claro que é uma coxa de retalho, né, que já sofreu muitas alterações, mas ainda é anacrônico, né, de 1940. E aí tem uma figura, uma coisa que é muito clara assim, nessa primeira fase da criminalização, né, da definição do que é e do que não é crime, que era a distinção que era feita entre mulher honesta e mulher pública. Era só a mulher honesta que teria direito seria sujeita a direito. Que poderia ser considerada vítima, categorizada como vítima. Bizarro. Não, e só para dar um exemplo para vocês, até 2005, tá? Isso é super recente. A gente tinha um crime que se chamava rapto de mulher honesta. Primeiro que a gente já fica, né? Como definir, né, o que é mulher honesta? O que é mulher honesta, exatamente. E aí o crime dizia: raptar mulher honesta mediante violência, grave ameaça ou fraude para fim libidinoso. Pena, reclusão de 2 a 4 anos. Isso existiu até 2005. Tá?
Outra coisa. Cara, 2 a 4 anos. Eu queria saber qual a mulher desonesta. Não, aí você fez mais do que sua obrigação, raptar essa mulher. Porra. Ainda bem que você estuprou ela, né? Né? Já dizia um cara aí. Sim. Bem. Dizia um cara aí que a gente agora nem precisa mais lembrar. Bem nesse. Já tem outro presidente no lugar, né, cara? Mas aí voltando. Isso, a mulher exatamente. honesta. Honesta. Então nós convivemos com essa figura. Com essa terminologia. Não, tudo é muito chocante. Isso. Outra coisa interessante, por exemplo, o marido que flagrasse a mulher em adultério poderia matá-la, sem ser punido. Até era uma excludente de. Então, vamos lá. No Código de 1940 já deixou de ser uma excludente de ilicitude. Então, era crime. Só que o que acontecia? Crime doloso contra a vida, o feminicídio é um crime doloso contra a vida, ele é julgado por… Tribunal de júri. Isso, exatamente. Que é formado, né, por pessoas leigas, né, cidadãos comuns, com as suas crenças, que julgam com as suas crenças pessoais, com os seus preconceitos. E aí, o que se sustentava, né, a tese de defesa, que era muito comum nesse período, era a legítima defesa da honra, né? Sim. Ele matou… era muito fácil de convencer os jurados com esse discurso, né? A gente teve um caso bem… Doca Street. Isso aí, exatamente dele que eu queria falar, né? A socialite Ângela Diniz, 1976, um namorado, o playboy Doc Street, deu uns tiros, uma coisa bem sintomática, né? Não foi na cara e tal. E o advogado dele, né, um advogado criminalista bem famoso, Evandro Lins e Silva, ele se valeu bastante se explorou bastante na tentativa de transformar, né, a vítima em ré e o réu em vítima, né? Uhum. Eu trouxe até um trechinho de uma das frases, né, que ele usou naquela época no julgamento, para vocês sentirem como é que isso foi em 1976, né? Ela provocou, ela levou a este estado de espírito, este homem que era um rapagão, um mancebo bonito, um exemplar humano belo, que se encantou pela beleza e pela sedução de uma mulher fatal, de uma Vênus lasciva. Mulher fatal. E aí… Eu conheço bem. E aí ele, nisso, ele conseguiu uma desclassificação do crime. O Doca pegou 2 anos de detenção e tal. Mas teve um movimento feminista muito forte contra esse resultado, contra esse veredito. E conseguiram a anulação. Doc Street foi novamente julgado em 81, e aí sim ele foi condenado por homicídio qualificado, e aí pegou 15 anos de reclusão. Outra coisa interessante, por exemplo, o estuprador que se casasse com a vítima tinha a punibilidade extinta. Olha que interessante, né? Tem um negócio que saiu, foi ano passado, retrasado, não sei, é um projeto de lei que… Bolsa estupro. Não é esse projeto, não é esse, antecede esse ainda, que era assim… Na verdade, isso aconteceu nos Estados Unidos, é isso, não é um projeto de lei. O projeto de lei é o Bolsa Estupro. Mas é que bem na época do Bolsa Estupro pareceu que o cara estuprou a mulher teve o filho e ele entrou com pedido de guarda. E ganhou. A guarda da criança. Só uma coisa que eu lembrei agora do que eu estava falando da tese da legítima defesa da honra, né, no júri. Só ano passado, tá, que o Supremo, 2021, que o Supremo, por meio de uma ADPF, se manifestou pela impossibilidade da utilização dessa tese. Isso, isso. Crime contra a honra. Não, legítima defesa da honra.
E tem um projeto de lei para tentar trazer isso para o Código de Processo Penal e para o Código Penal, né, formalizar. Tá? Mas você vê o quanto que isso é recente. Né? Sim. E o que eu estava falando, você até desculpe que eu te interrompi, Né? Da extinção da punibilidade, né, do agressor sexual que se casasse com a vítima, e isso também permaneceu até 2005, tá? Só foi revogado do Código Penal em 2005. Chocante. Mas isso é possível ainda? Você estuprar uma pessoa e pedir a guarda? Não. Não, você pode, sendo a criança sendo fruto de um estupro, né? A mulher pode abortar, né? A gente sabe de todos É um os dos de abortos todos. legais. Isso, exatamente. Isso é possível. Mas se ela optar por não abortar e o cara quiser exercer os direitos paternais dele, Ele pode. pode, sim. Ele pode pedir a guarda da criança. Sim, se ele quiser ser Gente, pai. É muito surreal. Surreal. Mas é aí que ela tão- pode... É tudo surreal, né? Não, mas amiga, é tão surreal que você pensar que realmente acontece, entende? Sim. E aí, Porque por exemplo, ela não pode entrar, tipo, sei lá, ela nunca fez nada. E aí, de repente, quando ela encontra essa situação do cara querendo a guarda do filho que, tipo, é fruto de um estupro, ela não pode acionar ele criminalmente? Não pode o quê? Acionar ele criminalmente. Não? Não. Tipo, o meu estuprador ela nunca tá denunciou falando. o estupro. Nunca denunciou. E aí agora o cara vem pedindo a guarda do filho de um estupro. Tipo assim, mano, eu já tive esse filho, agora tu quer levar ele de mim ainda. Mas acho que é É difícil outro provar, estupro, né? né? Não, ele pode vir a responder criminalmente pelo estupro, mas isso não vai ter. Ele não perde o pátrio poder. E aí agora vamos falar um pouquinho já na mulher na terceira etapa da criminalização, né? Já no ingresso no sistema penitenciário. A educação penitenciária no homem ela é muito voltada para a restauração da legalidade, do trabalho, de tentar fazer com que aquele homem volte Se reintegre à sociedade. E na mulher é voltada para a restauração do pudor. Até porque a maioria das prisões femininas vieram de conventos, né? Começaram em conventos, eram administradas por freiras. As tia Lídias. Excelente. E aí, por exemplo, um aspecto, né? Visita íntima, né? Que é aquela autorização que o preso tem para receber um parceiro para ter. Exatamente. Tem uma discrepância imensa entre com homens certeza. e Sim, nenhum homem vai na mulher. cadeia transar com as mulheres, mas as mulheres todas vão na cadeia transar com aqueles bosta tudo. O Diagnóstico Nacional das Mulheres Encarceradas de 2007 revelou que apenas 9,68% das mulheres presas no sistema penitenciário nacional recebiam visita íntima. Nem 10%, tá? E no final de 2019, o Departamento Nacional Penitenciário divulgou a terceira edição do IFOPEM Mulheres, apontando que das 27 unidades federativas, em 5, os estabelecimentos penais femininos não possuíam nenhum local específico para visita íntima. 5 estados, Tocantins, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Isso porque também muito relacionado àquela visão de que a mulher Não precisa transar. E além disso, se transar pode engravidar, né? Também ainda tem mais um ponto interessante também. Ainda que a gente já não tenha mais esses tipos penais, né? Como eu falei, da questão da mulher honesta, né? Da exclusão de ilicitude pelo casamento, do agressor com a vítima do abuso sexual, a proibição da tese da legítima defesa da honra.
a gente ainda tem o comportamento da vítima é uma das diretrizes, das circunstâncias, um dos nortes que o juiz precisa levar em consideração para o cálculo da pena, né? Entre as circunstâncias do crime, os antecedentes do cara e tal, o comportamento da vítima E se nós ainda temos, né, uma sociedade misógina que acredita que a mulher que se veste de determinada forma, se porta de determinada forma no espaço público, está pedindo para ser estuprada. Isso ainda é usado, Sim, né? é claro que isso vai se... menina lá, Mariana Ferri. É claro que isso vai se refletir na calibração da pena, né? Sim. E aí, o que eu queria reforçar, né? A gente fez esse tour, né, de várias categorias e que já nos enquadraram, né? Vimos o quanto que o sistema criminal ele é reflexo, né, das condições sociais, né, da violência, do sexismo social. E seria interessante também falar um pouco a luta do feminismo, né? No início foi uma coisa muito centrada na conquista do direito ao voto, né? Da obtenção de uma cidadania formal. Né, isso já foi, o feminismo é dividido em ondas, a primeira, a segunda, a terceira onda, né, de acordo com as pautas das reivindicações que eram feitas. Hoje em dia, tem algumas autoras que sustentam que a gente estaria numa quarta onda, que é um feminismo já não voltar à cidadania formal, a gente já obteve. Agora, seria mais um ciclo da explicação, uma busca pelos motivos das dificuldades para as mulheres na vivência plena dessa cidadania já conquistada, né? E aí essa quarta onda do feminismo, ela é discursivamente mais distante do Estado. Ela não ela é digital. Ela não está tão adestrita à discriminação de gênero. Ela promove a fala do feminismo com outras pautas de justiça social, de lutas nacionais, regionais. O que vocês estão fazendo aqui com esse programa de vocês é essa quarta onda do feminismo. Uhum. É isso, levando para as mulheres informação, né? Não só a pauta aqui não é só discriminação de gênero, né? Vocês abordaram na música, vários tipos de arte. Então, esse é um feminismo que a gente está vivenciando atualmente, que tem um pouco do que a Angela Davis falava, né, da interseccionalidade de lutas, né, de essa multidisciplinaridade. E isso por quê? Pela compreensão, né, de que a feminilidade, né, ela é um condicionamento cultural, acima de tudo, é móvel, mutável, está sempre em transformação e sempre com muita carga política. No que essa minha vivência, né, no Ministério Público, como assessora, eu tinha muito, embora, né, já envolvida nessas discussões desde a época da faculdade, mas eu tinha muito assim, aquela visão quando eu pegava, por exemplo, um caso de violência doméstica, eu ficava com raiva da mulher. Eu falei, essa filha da puta, tá? Aí eu li assim, um negócio porque foi agredida com um tapa, né? Porra, uma mulher que aceita um homem assim, levou só isso, foi pouco.
Ficava com raiva, entendeu? Eu falei, pô, por causa de mulheres que se comportam assim que a gente tá fudida e isso estimula, alimenta essa roda do… Né? E nada como estudo e maturidade para a gente ir modificando. Entender que, na verdade, essa mulher não tem escolha, né? Então, quando a gente tem fala várias. desse feminismo, desse lugar de privilégio, branco, intelectual, Sim. que acha que é simplesmente querer sair, né, de uma situação, é muito perigoso. Não tem noção do reflexo da carga cultural, política por detrás disso, né? E tem um poder financeiro também. Às vezes Sim, essa a mulher, gente fala muito geralmente, disso, né? Essa mulher, ela tá num relacionamento onde ela tá nesse lugar. Onde Ela ela não é tem a pra dona onde de ir. casa, ela é a doméstica, ela é a cuidadora de criança. Então, se ela sair dali, ela não tem como ganhar dinheiro, né? Então, como sobreviver sem dinheiro? Vai Né? morar Então, onde? vai morar onde? Com quem? Vai Vai comer alimentar o seu quê? filho como? Vai comer o quê? Então, assim, essas mulheres estão sujeitas a mais violências, né? Demanda muita coragem, um esforço. Não que seja impossível de sair dessa situação, óbvio que não, né? Mas demanda um esforço, um apoio, muitas vezes, além de financeiro, psicológico e tal, que falta. Como que o a Ministério mulher… Público pode se articular dentro disso, Bia? podia fazer casas pra receber mulheres vítimas Tipo, de violência você doméstica. recebe a denúncia e aí? Tipo, beleza, tá lá a denúncia. Essa mulher não tem como sair dali. Não, tem. Hoje em dia tem a Lei Maria da Penha já avançou bastante, né? A Casa da Mulher Brasileira funcionava assim, né? Com Vítimas de violência. vítimas de violência doméstica. Sim. Né? Defensoria Pública também tem um núcleo bem articulado nesse sentido. Mas não e tem um tal. lugar onde essas mulheres podem ir procurar abrigo, por exemplo. Eu acho que hoje já é oferecido algo nesse sentido, sim. Tá? Não tenho certeza, mas acho que já tem um iniciozinho, sim. Quando ela vai na delegacia noticiar, perguntam se ela precisaria de um abrigo e tal. Mas aí eu não sei direito como é que isso é implementado, se ela disser que quer, né? Sim, porque aí não é só essa mulher, né? Geralmente tem a criança envolvida, uma ou mais crianças. Né? Então, assim, envolve também escola, envolve também uma série de coisas, né? Que poderiam ser cuidadas e olhadas. Que é isso, essa é a forma Essa é certa a de forma. lidar com a violência. Não adianta, né? A gente falar, ela não sabe porque ela não quer. A gente como sociedade, o Estado, né? O governo, tem que dar condições para essa mulher sair dessa situação de vulnerabilidade extrema. E é isso, a gente fala muito sobre emancipação financeira aqui, né, para as mulheres. É aquela, né? Melhor ter dinheiro e sofrer em Paris que dentro do ônibus. Sim. Então, e não assim, existe liberdade, não existe feminismo não sem existe dinheiro. sem dinheiro. Não dá. Então, Sim, assim, por isso que a gente fala sim. muito que a gente fala que a gente tem que falar com mais mulheres, ficar rica, produzir dinheiro, fazer com que mais mulheres fiquem ricas. E aí, a gente Porque é isso, acho que numa quebrando relação essa roda de… onde você não consegue sair, né? Acho que o primeiro passo é a emancipação financeira. Sim. Ou não? Sim, não, também. Né? Porque se você já consegue, pelo menos, se deslocar, ter a Sim. mobilidade… Aí vai depois pro emocional, pro Isso. né, social, pra toda aquela outra que também é importante. A gente sabe que sim. muitas vezes a gente se sente presa em relações… Mas o primeiro passo, né? O primeiro emocionalmente. passo Sim. Isso aí. é financeiro. Mas aí você acabou de explicar pra gente todo esse esquema aí das 3 fases da mulher. Sim, eu não quis me alongar muito, foi só passar um pouco da experiência para vocês de uma… Mas de uma continua, mulher que né? foi Continua ainda muito misógino o direito penal. E aí o judiciário aplicando o direito penal ainda é muito misógino. Sim. É claro, né? Porque… Até sobre violenta emoção. Sobre violenta emoção sempre me dá uma agonia. Sim, não, então… Cometeu aquilo sobre violenta emoção. Gente, tudo é violenta emoção. Tudo bem, ok. O projeto de lei que eu me referi, né, que visando a
A retirada da legítima defesa da honra. Isso. Tem também Sim. tentando impossibilitar a utilização de valores morais, sociais, para atenuar o feminicídio. Eu acho que, na verdade, isso que até era um atenuante, tinha que ser uma agravante. Gente, é um absurdo, né? A pessoa querer, tipo, usar a moral e a ética dela nesse rolê. Mas tipo assim, você tava, entendeu? Você foi traída e tava muito mexida na hora. E não consegui aí, me conter e matei uma pessoa. Homens podem fazer isso, Homens entendeu? podem fazer isso. Mulher bruxa, histérica, louca, para com isso. Interna e vai ser lobotomizada lá Isso com a aí. lista olhando. Que é, Que vai virar inclusive, livro. o que o marido da Urash tá fazendo com ela. E a Helena Laís, que foi… Então, mas você viu o que ele tá fazendo agora? O que é? Conta. Olha só a fofoca. Vai ter fofoca hoje? Vai ser essa. Olha o que ele tá fazendo. Ela tem uma Tinha Andressa fofoca. Urach. Enfim, não sabe a história da Andressa, vai procurar. Vou contar só essa parte. Ela casou com um homem que já era abusivo. Ok, tô grávida desse homem, não vou mais voltar a fazer programa, não sei o que lá, barará. Agora a Andressa Urach vai ficar aqui casada. Teve o filho, aí disse ele que ela teve um surto psicótico. Isso tem tipo assim, uns 2 anos, né? É bem recente, ou menos. O quê? Esse relacionamento aí abusivo que… bem recente, não é assim? Bem recente. E aí ela teve um surto psicótico e achou que o filho dela, Isaac… Não, amigo, um surto psicótico. Surto psicótico místico, foi a expressão que eles usaram. Por isso que ela queria dar em sacrifício o bebê. O bebê dela. E agora o que ele tá fazendo? Ela não tem condições mentais de cuidar dessa criança. Então a guarda é minha. Internada. E aí eu fiquei… Aí é isso, né? Tipo… se é um homem passando um surto psicótico, ninguém abandona esse homem. Né? Bastou lá o surtinho dela e já tá o quê? Vou me separar, me dar a guarda da criança, fica internada aí pra sempre. E é um crime, gente, deixar a mulher… Ela não tem… Não sei, né? Não conheço. Mas enfim, ela tá impossibilitada de estar pensando ali. Em vez de as pessoas cuidarem dela, é como se ela fosse uma criminosa e deixar ela ali. A violência vai aumentando, né? Sim. Ela já está passando uma situação ela já tá violenta. passando. E aí você vai lá e tortura mais um pouquinho. Tortura mais um pouquinho. Fala que você não tem condições mais, você é maluca. O judiciário. Deslegitima ela como mulher, como mãe. Como, Sim. né? Sim, você não tem mais capacidade. Porque você aí é muitas vezes penalizada, né? Porque você Sim. perde a autonomia da sua vida, perde até a guarda E dos ela seus vem filhos. muito desse lugar da igreja, né? Porque era uma mulher que trabalhava ali com o corpo. De repente, ela entra pra igreja, tipo assim, dá tudo que ela tem pra igreja. Mesma, que a gente já fez uma fofoca dessa. Ela mesma. Deu tudo pra igreja, depois desistiu. Aí queria tudo de volta, a igreja falou, não, você deu na bênção. E ela falou, como assim? Era carro, gente. apartamento, muito dinheiro, milhões. E aí agora ficou com esse homem, e agora… E é de novo, né? Tipo, se você fosse bela recatada lá, não ficar fazendo essas coisas, né? E ela nem ganha a credibilidade de ser a bela recatada, porque antes ela já fez programa. Então, assim… Né? Não serve. Ela não é uma mulher honesta. Então, assim, já que ela não é uma mulher honesta… Seria nosso Código Penal de 1940, bolinha. Isso, você não é uma mulher honesta, não dá pra confiar em você. Então, cara, calma aí, já que você teve um surto psicótico, me dá aqui teu filho, que você não é capaz. E no caso dela, ainda mais… Mais ainda, né? Mais incisivo por conta desse passado, né? Você falou que tem um projeto para que se não leve mais em consideração a vida ou a conduta moral de mulheres. Sim, os valores… Mas cadê? Que projeto? Qual é o número? Que nome, cadê? Em que pé estamos? Porque o que a gente mais vê é um show de misoginia. Sim. Inclusive nas audiências, né? Esse projeto, ele foi ele passou pela… É o projeto de lei 781 do ano passado, da senadora Zenaide Maia, tá? E ele altera o Código de Processo Penal para proibir o uso da tese da legítima defesa da honra como argumento para absolvição de acusados de feminicídio e modifica ainda o Código Penal para excluir as atenuantes e redutores de pena relacionados à forte emoção e à defesa de valor moral ou social nos crimes de violência doméstica e familiar contra as mulheres. Vai vir com o nome da Andressa Urach. Foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça em julho deste ano e agora seguiu para a Câmara dos Deputados, onde ainda não foi votado.
Entendi. Então a gente tem que fazer Esperamos aqueles ansiosa- abaixo-assinado pra eles votarem. Esperamos ansiosamente. 20 mil assinaturas. É pressão popular, não tem nada, né, na prática. Sim, Não- É, sim. tipo assim, coloque isso aí antes que a gente quer que vocês votem isso logo. Estamos atentos. Estamos atentos e estamos De esperando que olhos vocês abertos. façam alguma coisa aí. Façam alguma coisa. Então, essas foram as reflexões que eu procurei trazer, né? De uma mulher que foi uma adolescente que sempre sentou direito. Vi. Apresentou super direito, fez Sim, direito. Fez direito. Não, cara, mas eu era daquelas, assim, que… Eu lembro muito, assim, na infância, na adolescência, que as mães de coleguinhas vinham falar assim pra minha mãe: ai, ela é tão educadinha, ela é a nora que eu sonho pro meu filho, tão boazinha, ter uma filha é assim, então eu quero uma menina também. Você era Mas, essa. é. Eu não era. Também não. A minha mãe falava Eu assim, sempre você é fui a pessoa. terror da sogra. Não, eu fui. Mas, como eu disse, né, nada como maturidade, estudo, reflexão crítica e as porradas da vida mesmo, né, pra gente chegar à conclusão de que não tem maneira certa de sentar para nenhum dos sexos, né? E que é muito pobre você explorar o assento querendo sentar de uma forma só, né? Vamos dizer. Isso aí, Bia, que bom. É isso. Bem-vinda. Tá? Parabéns a vocês aí por esse programa de utilidade pública imensa, né, mulherada? Vamos apoiar para que iniciativas assim, né, possam continuar surgindo e se mantendo. Pois é. Estamos né? contando com o apoio das mulheres, com as leis de incentivo à cultura. Esse país vai voltar a ter cultura, da Ai, valorizar. graças, né? Que Estamos bom, otimistas. gente. Eu falei hoje que eu estava otimista pra Verônica. Estou otimista. Então, que a gente faça a revolução aí dentro dos espaços, como dentro do Ministério Público, que eu sei que é tétrico, entendeu? Né, o Poder Judiciário é especialmente Tenso. tétrico. Tétrico. Então, que Uma venham bela mais palavra. mulheres. Porque eu sei que tem mulheres. O pior é que a gente sabe que tem mulheres, mas as mulheres que estão lá… Hoje a gente tem um avanço significativo das mulheres nas carreiras policiais, por exemplo, né? Isso é muito Mas não dá muito pra saber se dá pra contar com essa mulher Pois ou é, não. que sejam mulheres que estejam realmente… Né? Não dá pra ser a mulher tipo da Maris. Que sejam mulheres… Da Campanolo. Não dá pra ser uma mulher dessa. Não, tem que ser não, mulheres não. comprometidas com as mulheres, né? Com a libertação feminina, libertação. né? Sim. Não só de tipo assim, vamos pegar aqui esse negócio aqui de lei. Qual é o direito da mulher? Não, isso aqui não é um direito, mas a gente precisa que ele seja. Seja liberta. Seja mais uma libertação do que tipo, vamos inventar mais um direito pra nós. Não, é que a gente quer libertação mesmo desse negócio. Dá uma, Né? uma Ou não, interpretação, eu uma interpretação favorável ao feminismo crítico, né? Sim. Sim. Não xiita, né? Não, também aquela coisa que eu sou bem cautelosa também com isso, né? A gente não pode fazer um misoginismo a reverso, né? Criar um ódio mas contra não os homens. existe. Não existe isso. Não é isso. Não tem né? como, nem que se a gente Não tem quisesse. como. Não existe racismo reverso, não existe misoginia reversa. Não tem que a como. gente não tá no poder. Não existe, não tem como. A misandria, né? Vamos usar a misandria entre as mulheres. Não, a gente pode falar mal bastante de homem ainda, que a gente tá com uma dívida Bastante, histórica. assim, pode Então, esse pra programa sempre. aqui, a gente vai falar mal de homem, sim. Porque temos dívidas históricas e a gente tem esse direito. Acho que estamos engateando ainda muito, Mas eu principalmente até na tenho uma parte espécie lá em afetiva. casa. Né? Eu até gosto dele. Aproveitável, né? Os heterodomesticados. Funcional. Os domesticados, eles são bons. Eles são bons. Funcional, né? A gente tá aloprando a Bia. Bia, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço muito a vocês aí o espaço, tá? Obrigada por Foi ter vindo. Prazer por foi estar aí todo disponível meu. pra estudar e aí levar um pouquinho de revolução dentro do Ministério Público. Não, e eu acho que a gente nem precisa ir tão longe, né? Às vezes assim, a gente se atém muito, por exemplo, pensa que precisa de um determinado cargo para desempenhar o trabalho, né, social.
É óbvio que esse cargo pode dar um alcance maior, mas às vezes com condutas simples, né? Às vezes numa fila de ônibus ou de banco, você escutar uma mulher, né? E dar um conselho, já tem também o seu papel, a sua função social, né? Se cada um... a questão é a gente se abrir, né? Estar disponível para essas oportunidades. E a vida vai carregando de colocá-las no nosso caminho, né? Aí, no caso, vocês estão fazendo essa militância digital, né? Mas poderia ser de várias outras formas, né? Sim. Basta querer, basta se colocar à disposição. Né? Obrigada, Bia. Nada, Obrigada, obrigada. Bia. Beijo, gente. Beijo, gente. Senta direito, garota.